E o nosso estudo de hoje é o livro do profeta Malaquias, e nós vamos estudar todo o capítulo 2. E temos duas mensagens aqui hoje diferentes, interligadas, mas duas mensagens separadas, e queria que os irmãos levassem cada uma delas no coração hoje. E antes de começar, eu quero citar uma frase que quero saber se os irmãos conhecem. Tem uma frase que diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Alguém conhece essa frase? Alguém já ouviu? Não? Essa é uma frase de um filme do Homem-Aranha. E eu estou falando porque uma vez eu vi um pastor citando essa frase como se fosse bíblica, como se estivesse na Bíblia. Ela não está, mas ela traz um pouco de verdade. Quem tem um pouco mais de poder tem mais responsabilidade. Quem tem um pouco mais de poder vai ser mais cobrado do que o que tem menos. Quem tem mais atribuições, mais responsabilidades. É bom estar na liderança, é bom estar à frente de qualquer coisa, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer setor da nossa vida. Liderar é bom, o homem se sente feliz nessa tarefa, mas com isso também vem muitas responsabilidades. Então a mensagem aqui, o início é sobre isso. Aqui nós vamos falar sobre os sacerdotes. Eles foram escolhidos por Deus através da lei para trazer ao povo ensinamentos, lições da palavra de Deus, explanar a lei para o povo, para que o povo andasse na lei de Deus, fazer cumprir a lei, julgar e todo o cerimonial no templo, a adoração de Deus. Eles foram os escolhidos. Acredito que para eles, na sua época, isso era um privilégio. Era um privilégio, era algo que era muito bom. Acredito que o sacerdote ali, entre a sociedade israelita ali, eu acho que ele era uma pessoa muito respeitada. Porém, como nós vimos no capítulo 1, eles não estavam cumprindo direito com a sua função, não estavam sendo aquilo que deveriam ser. E no capítulo 1 nós vimos que Deus estava enojado deles. Deus estava cansado daquilo. E as ofertas que eles tinham a obrigação, o trabalho deles era oferecer as ofertas no templo, Deus já não estava mais aceitando, porque eles faziam tudo contra a vontade de Deus. E nós falamos no capítulo 1 que era um falso amor. Faziam tudo com falsidade, não era de coração. E por isso Deus estava repreendendo. E agora nós vamos ver aqui o castigo de Deus contra os sacerdotes, por não cumprirem direito com a sua função. Por isso que tem a ver com a frase. Tinha uma grande responsabilidade. E por não estar de acordo com aquilo que o seu cargo, a sua atribuição lhe exigia, o castigo dele seria bem pesado, e nós vamos ver isso. Então vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 até o 3. Vamos lá. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes ao vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com eles serei tirados. Duras palavras de Deus através do profeta Malaquias aos sacerdotes. Se eles estivessem cumprindo direito com a sua função, não precisariam aqui dessa exortação,
dessa ameaça, desse castigo. Mas eles não estavam cumprindo com a sua função, não estavam trabalhando com empenho, com dedicação, não estavam deixando o homem, de lado para Deus reinar, para fazer aquilo que Deus queria. Antes, faziam o que era do seu agrado, aquilo que era favorável. E Deus fala que o quê? Que eis que, versículo 3, corromperei a semente. Nós sabemos que os sacerdotes não era qualquer um, não tinha a faculdade do sacerdote, nem o Enem do sacerdote que fazia uma prova e passava. Não era assim que funcionava. O sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Ele nascia com essa atribuição. Era só os levitas. Qualquer outra tribo não poderia participar disso. E Deus fala: corromperei a semente, a vossa semente, os seus descendentes, já que não serve, já que não quer fazer de bom grado, não quer fazer com amor, não quer dar o seu melhor, a sua semente vai ser ruim, seus filhos vão ser ruins, vão morrer. É isso que vai acontecer. Porque Deus olhava para as outras tribos, e acredito eu, né? Isso é um pensamento meu, e via na tribo de Judá, na tribo de Efraim, na tribo de Manassés. Acredito que Deus olhava e via pessoas que poderiam estar fazendo muito melhor do que os levitas, mas eles insistiam em fazer tudo errado. E diz que espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas. Ia pegar esterco, né? Todo mundo sabe o que é, né? Para não falar outra palavra, e passar na cara deles. Era isso que Deus ia fazer com eles. Não vamos estudar a lei agora e entrar em número, Levíticos, muitos versículos, mas se os irmãos quiserem estudar, vocês vão entender que quando um animal era sacrificado, era separado a carne para um lado, as vísceras, as fezes do animal para outro lado. Era escalado alguns sacerdotes para pegar essas vísceras, esse esterco, sair com ele. Tinha uma porta, a porta do esterco chamava. Está lá até hoje em Jerusalém, ainda tem a plaquinha lá, aquela porta, a porta do esterco. É por onde eles passavam com aquele saco lá cheio de esterco e levava lá para ser queimado. E queimava tudo aquilo. O sacerdote que realizava essa tarefa de pegar o esterco, levar lá e jogar, ele não poderia mais voltar e entrar no templo, ele estava imundo. Mesmo cumprindo o que a lei estava mandando, ele estava imundo. Ele tinha que voltar para a casa dele, lavar as roupas dele, tomar banho, e só no dia seguinte é que ele estava cerimonialmente limpo para entrar no templo. Pensa bem, ele nem colocava a mão, ele só levava lá e jogava. Agora que Deus que fala que vai passar esterco no rosto dele, quão imundo não ficaria? E é isso que Deus está falando para eles. Como no versículo 2: se não ouvirdes, não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Se vocês não me honrarem, se vocês não ouvirem as minhas palavras, não seguirem os meus mandamentos, esse vai ser o destino de vocês. Esterco no rosto. Vocês vão ser impuros, nem dentro do templo vocês vão poder pisar, porque no templo ainda tinha um pátio externo que os gentios podiam ficar, do lado de fora, mas o gentio podia. E um sacerdote com esterco no rosto, nem aonde o gentio podia ficar, ele não podia estar. Então Deus mostra que seria duro com eles. E na questão do esterco, eles já tinham aprendido sobre isso, os sacerdotes. Eles já tinham vivido isso há muito pouco tempo. Como nós falamos que o tempo de Malaquias é 100 anos
depois do exílio, depois do cativeiro babilônico. E quem pregava durante o cativeiro? Ezequiel, como nós estudamos. E nós vimos que o esterco deixava tudo imundo. Vamos relembrar essa passagem. Ezequiel capítulo 4. Quem não assistiu esse estudo de Ezequiel que nós fizemos na escola dominical, convido você a ir assistir. É um estudo dos melhores que nós fizemos aqui. Aí é só você ir lá no YouTube, Alisson Dias, Ezequiel 4, tenho certeza que vai aparecer entre os primeiros. Vamos lá, versículos 12 até o 15. Deus fala para Ezequiel, enquanto ele estava cativo nas proximidades da Babilônia, que como ele deveria cozinhar o alimento num tempo em que ele estava, vamos dizer assim, de luto. Olha aqui, ó, 12 a 15. E o comerás, e o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado o esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com eles prepararás o teu pão. Ezequiel teve que passar por essa experiência terrível de usar esterco como lenha para cozinhar sua comida. Um cheiro horrível, algo detestável. Imagina, queimar fezes. E Deus fala para ele queimar fezes de homens. E ele diz o seguinte para Deus: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada. O ato de queimar as fezes perto da panela de comida deixaria a alma dele contaminada, não só o corpo. Ele estaria, de acordo com os preceitos judaicos, a tradição, imundo. Assim ficariam muito piores os sacerdotes, ainda mais imundos. Muito bem. E agora Deus mostra, voltando em Malaquias, dos versículos 4 a 7, o que é um verdadeiro mensageiro do Senhor. E o que Deus esperava deles, o que eles deveriam ser, mas não eram, infelizmente. Versículos 4 até o 7, vamos lá. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Esse era o plano que Deus tinha ali no começo, desejado, planejado para os sacerdotes. Mas eles não estavam sendo isso. E Deus deixa bem claro, com poucas palavras, o que seria um verdadeiro sacerdote do Senhor. Um verdadeiro mensageiro do Senhor. O verdadeiro levita. Porque para Deus não bastava simplesmente ter nascido da tribo de Levi. Não era só isso. Apesar de só os levitas poder exercer esse cargo. Mas não era só isso que Deus queria. Deus queria também sinceridade no coração, verdade nas palavras, e respeito e temor a Deus e a sua palavra. Então nós vamos enumerar aqui, né? Primeiro nós vamos ver essa aliança que Deus fez com Levi. Por que só levitas? Números capítulo 3, vamos lá. Números 3.
versículos 9 até o 12. Porque só os levitas poderiam ser sacerdotes. Vamos lá. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Olha que promessa maravilhosa. Deus fala: eu estou tomando dos primogênitos dos levitas para ser meu, me pertence, coisa minha. Quem aqui não cuida bem daquilo que é seu, da sua propriedade? Um cachorro que a gente tem, que é nosso, a gente cuida com todo carinho, não é? Ficou doente, vai lá tratar, tenta comprar a melhor ração possível, porque hoje em dia está caro, né? O dia não está fácil. Faz do bom e do melhor. E aqui Deus fala que os levitas eram dele. E essa aliança era só com eles. Eles deveriam estar orgulhosos por isso, por essa posição. Puxa, que maravilha, nasci levita. Vou servir no templo. Vou levar a palavra do Senhor. Vou ensinar o povo. Vou fazer o cerimonial. Vou estar lá dentro, onde ninguém pode entrar. Só eles. Pelo contrário, faziam coisas terríveis. E agora nós vamos ver 7 características que estão contidas aqui dos versículos 4 a 7, do verdadeiro levita, do verdadeiro sacerdote, e para os nossos dias trazendo aqui o verdadeiro mensageiro do Senhor. Primeira característica é ter o chamado de Deus. Nós vemos que aqui, no contexto de Malaquias, sacerdotes somente levitas. Hoje em dia, a lei não manda mais isso. Mas a primeira característica, a primeira atribuição, o primeiro mandamento do bom mensageiro é ter o chamado. Porque muitos querem levar a palavra, mas não tem o chamado para isso. Não tem a unção, vamos dizer assim, sem querer ser pentecostal, muito pentecostalismo, mas não tem a unção de Deus, não tem o chamado, não tem aquele preparo que o Espírito Santo deu. Não é porque o cara é inteligente, ou porque é sabido, mas tem que ter o chamado. Os levitas precisavam ter o chamado, e hoje em dia os mensageiros de Deus, da nova aliança, precisa também ter o chamado, reconhecer as suas limitações. Eu posso ir até aqui, eu posso ir até ali. Para cada um Deus deu um dom diferente, e se todos usar o seu dom de acordo com o chamado que Deus lhe deu, o trabalho de Deus vai andar. Segundo, a aliança de vida e paz, que está aí no versículo 5, no comecinho. O concerto de Deus, essa aliança foi de vida e de paz. O mensageiro de Deus, tanto o sacerdote, precisava carregar essas duas ideias no coração, esse estilo de vida. Vida e paz. Ter uma vida que poderia ser lida em, vamos dizer, à luz do dia, uma vida limpa, uma vida de paz. Terceira característica, que está no versículo 5 embaixo, temor e tremor, tá? Aqui na minha Bíblia está, para que me temesse e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Em outras traduções de Bíblia, temeu e tremeu. Essa característica é importantíssima, muito importante. Temer ao Senhor. Se os levitas temessem ao Senhor, eles não fariam o que estavam fazendo, aceitando animal coxo, animal cego, comendo errado os pães da proposição, como nós vimos, fazendo tudo errado. Um culto tão sujo
Então, em mundo que Deus falou, como nós vimos no estudo anterior, melhor seria que fechasse as portas do templo, apagasse o fogo do altar e não tivesse mais adoração. Então, é preciso temor, tremor. Coisa que eles não tinham. E coisa que cada um hoje, que está aqui, infelizmente poucos, mas cada um de nós pode olhar para dentro de si, pode julgar a si mesmo. Eu tenho tido temor com o Senhor, temor com a sua palavra, com a sua obra, com aquilo que me foi dado, aquilo que me foi destinado, ou eu estou temendo mais as coisas desse mundo? Estou temendo mais as autoridades, estou temendo mais os meus amigos, a minha esposa, o meu marido, meus filhos. Aí é o coração de cada um que vai dizer. Quarto, ensinar a verdadeira instrução, está no versículo 6. O comecinho, a lei da verdade esteve na sua boca, o verdadeiro ensinamento. Eles, os sacerdotes, usavam aí as escrituras sagradas, o Pentateuco, os escritos dos profetas, no templo, usavam a palavra de Deus, mas distorciam ela. Não adianta nada. Não adianta nada andar com a biblinha aqui, ó, debaixo do braço, né, como muitos aí. Você vê passando na rua, muito bonito, com a sua Bíblia, né? Pai Senhor, irmão. Mas não segue o que está escrito. Não ensina o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Pelo contrário, essa parte aqui eu não vou levar para a igreja, porque essa aqui também pisa no meu calo. Então, pula ela. Essa parte aqui é muito pesada, tem um irmão ali que vai ficar... Esse versículo é muito pesado, um irmão vai ficar meio dolorido, vamos pular ele. Pula para o versículo seguinte. Ou eu não concordo com essa palavra, então eu vou distorcer e mudar ela. Isso tem muito. Muito. Deus quer que sejamos sinceros e verdadeiros com a sua palavra. O que não estava acontecendo, nós vamos ver o porquê. Lá com os sacerdotes. E que não deve acontecer com nós hoje. Temos que ser sinceros com a integridade da palavra, com tudo. Com aquilo que é agradável, ai que bom, como o irmão Ezequiel falou da Nova Jerusalém, que maravilha, que gostoso que vai ser entrar lá, paredes de ouro e tal, que delícia. Mas e a parte da obediência, de abandonar a si mesmo, reconhecer os seus erros e mudar? Então é bom, a Nova Jerusalém é agradável, né, irmão? É uma maravilha, né? Até gostoso de pregar. Mas nós temos que pregar também os puxão de orelha. Tá ali, ó, controlando a vida toda, exortando para a gente viver melhor nesse mundo, diferente daqueles. Sexto, da boca, né? É o quinto, no caso, apartar os pecadores da iniquidade. Finalzinho do versículo 6, que fala: comigo em paz e em retidão apartou a muitos da iniquidade. É quase o quarto tópico aqui. Tirar o pecador do caminho mau. Mas é difícil. Não é algo fácil, não é uma tarefa fácil. Sexto tópico aqui. Da boca sai o conhecimento e instrução. Ensinamentos. Fazer com que os próximos a eles progridam no conhecimento do Senhor. Os sacerdotes estão fazendo o povo regredir e voltar atrás. O verdadeiro mensageiro do Senhor, da sua boca tem conhecimento e instrução. Mas o conhecimento e instrução não é de graça, não é assim uma coisa que você cava num buraco e acha ali. É difícil. Hoje de manhã nós tivemos conhecimento e instrução. O irmão Natanael trouxe um excelente estudo. Foi fácil, irmão, preparar? 5 minutinhos? Na hora do almoço ali, 5 minutinhos? Horas, né? Então, o verdadeiro mensageiro do Senhor deve ter a boca que sai conhecimento e instrução. Mas para sair o conhecimento e instrução,
Primeiro, uma vida de oração ligado a Deus, submissão ao Espírito Santo, que vai dar revelação. Segundo, suor. Como diz o ditado do mundo, que é verdadeiro, não deixa de ser verdadeiro, que o sucesso é 10% inspiração, 90% transpiração. Então, que cada um de nós, para ter o conhecimento bom para levar esse mundo, nos esforcemos mais em estudar a palavra de Deus. E sétima, ser o mensageiro do Senhor, que está no finalzinho do versículo 7 aqui, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ser o mensageiro do Senhor e não de si mesmo. Falar aquilo que Deus quer que você fale, não falar o que você pensa, o que você acha. Primeiro a Bíblia, depois talvez a sua opinião. Essas são as características que Deus exigia dos sacerdotes para que eles fossem verdadeiros profetas do Senhor. E agora nós vamos ver 7 características também, só que agora dos falsos levitas, dos sacerdotes falsos e mentirosos. Vamos lá, versículos 8 e 9. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Muito bem, fizeram o povo tropeçar, fizeram o povo cair. Já depois do cativeiro, depois de ter ficado 70 anos na Babilônia. A queda daquele povo que ficou escravizado também foi culpa dos sacerdotes, que não guiaram o povo no caminho certo. E vamos ver as 7 características. Primeira, do falso profeta, do falso levita, do falso sacerdote e também do falso cristão, a gente pode encaixar aqui, de lá para cá. Se desviar do caminho, aquele caminho que ele aprendeu no começo. Talvez ele se desvia para atender uma necessidade sua. Errado. Esse é um falso adorador de Deus, seja lá o que ele for, cristão, profeta, sacerdote. Segundo, com seus ensinos tem desviado a muitos, tem feito muitos tropeçar com ensinos errados. Esses aqui ensinavam errado de propósito. Eles sabiam que estava errado o que eles estavam ensinando. Sabiam, vocês vão ver. Mas também tem aquele que ensina errado porque não busca conhecimento. Quer falar, mas não sabe o que fala. Terceiro, característica do falso sacerdote. Violaram o seu juramento. Aquele juramento que os sacerdotes faziam de obedecer e respeitar a palavra de Deus, a lei e os profetas, eles abandonaram, violaram o seu juramento. E nós, como cristãos, devemos lembrar também do nosso juramento, que é no momento da nossa conversão, em que dizemos que aceitamos a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Não nos esqueçamos desse juramento que fizemos perante a igreja também, perante Deus. E muitas vezes nós deixamos o lado de Cristo, que é Senhor de nossas vidas, e preferimos só o Salvador. É claro que aquele que nos salvou não vai jogar fora, mas Ele quer sinceridade. Ele quer que você cumpra a sua promessa de forma integral. E se Ele é Senhor da sua vida, você obedece acima de tudo e acima de todos. Então, com essas 3 atitudes, vêm as consequências. No versículo 9, no comecinho, diz que Deus os fez desprezíveis. O que é uma coisa desprezível? Fui até procurar no dicionário. Eu sei o que é. É aquilo que você tem desprezo. Mas eu fui mais a fundo.
é aquilo que você tem nojo, aquilo que te dá ânsia. Isso é desprezível. Certa vez ali na Hofer, nós trabalhamos sábado até tarde e comemos uma marmita. Aí jogaram toda a marmita no tambor, não o de lixo, mas o de reciclagem, que só guarda papelão. Aí na segunda-feira era feriado, voltamos na terça. Quando chegamos na terça, o depósito estava um fedor que não tinha quem aguentava. Aí o encarregado escolheu dois sortudos para tirar aquele tambor, levar lá fora e limpar. Eu fui um. Sortudão. Você, vai lá, pega, leva lá fora, joga toda essa comida estragada no saco, põe pro lixeiro levar. E quando eu pegava, eu fazia assim, ó. Nem respirava. Trancava a respiração, colocava ali, aí falava pro outro, espera um pouquinho. Aí ia lá, tomava um ar, voltava. Isso é uma coisa desprezível. Uma coisa que te dá nojo, que revira seu estômago. Assim é o falso servo do Senhor. Pode não ser para os homens, mas para Deus é. Se você não serve a Deus de verdade com todo o seu coração, se você anda tropeçando nesses caminhos que nós estamos falando hoje, pode saber que quando Deus olha para você ai, esse aqui eu salvei, mas olha, está fedendo, hein? Não é assim que nós gostaríamos de ser visto pelo Senhor. Deus quer que sejamos um perfume suave, um perfume importado nas suas narinas, né? E a gente tem que lutar para ser. Quinta, versículo 9 no comecinho também. Os fez indignos. Indignos. Também fui procurar no dicionário. Digno é aquele que é digno daquela coisa. Não expliquei nada, né? Por exemplo, o levita era digno de ser sacerdote, porque havia uma lei estipulada, uma atribuição, uma função que era só dele. Ele era digno. Aquele que nasceu na tribo de Judá não era digno, que nasceu em qualquer outra tribo das 11 não era digno, só ele. Mas eles sendo dignos, Deus os fez indignos. Aconteceu com todo Israel. Israel era digno de ser o porta-voz do Evangelho no mundo. Desprezaram a Cristo, Deus os fez indignos e hoje a igreja tem esta missão. E nós somos dignos, como gentios. Não somos descendentes de Abraão, mas somos dignos de levar a palavra de Deus. Cuidado para com que as suas atitudes não o tornem indigno de fazer isso. Que vergonha, né? Muito bem. Sexto, não guardam os caminhos de Deus. Finalzinho do versículo 9. Não guardam os caminhos de Deus. Aquilo que aprenderam com os anciãos, com os mais velhos, que foi ensinado para eles no começo da sua carreira de fé. Desviam. Vai para o lado bom, para o lado que é gostoso desse mundo. Sétimo, são imparciais. Essa eu quero ler. Olha aqui, ó. Versículo 9, os finalzinho. Visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Na tradução, João Ferreira de Almeida, atualizada, fala que eles foram imparciais. Aqui falando, fazer acepção. Então chegava um cara ali, olha, eu cometi tal coisa, o que eu tenho que fazer? Ou me ajuda, eu preciso de uma ajuda. Ele olhava para o cara, quem que é esse aqui? Quem que é seu pai? O Zé Ninguém? Não posso te ajudar. Aí chegava aquele imundo, sujo, quem que é? Eu sou filho do fulano. Opa, vem cá, entra aqui. Isso é um legal, vem cá, te dá um abraço aqui. Fazer acepção de pessoas, ser imparciais na lei. A lei é uma só, Deus deu uma lei, a lei ela é simples, ela é só uma linha para você seguir. Desviou um pouquinho, você cai fora. Então eles tinham essa linha para seguir, mas eles faziam um atalho, porque aquilo agradava. E é nesse tema que nós vamos entrar agora. Se desse tempo, né? Porque agora já foi, né? Mas vamos tentar. Não vamos desistir. Vamos lá. Versículos 10 até o 12.
Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com o outro, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Aí começa. Esse era o grande pecado, o maior que Deus estava condenando através de Malaquias. Eles se divorciaram das suas mulheres judias, as mulheres que eram dignas, se separaram delas, divorciaram e casaram com as estrangeiras que eu acho que eles acharam mais bonita, né? Aquela estrangeira é mais bonita do que as judias, eu vou pegar ela. Mas isso não era permitido pela lei. Deus não queria isso. Por isso que ele fala, não temos todos nós o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus. Quem que é o mesmo Pai que eles tinham? Abraão. Quem era o mesmo Deus que eles tinham? O Deus de Abraão. E Deus queria que eles continuassem com a mesma religião, servindo um mesmo Deus até o fim, e com a mesma linhagem sanguínea, o mesmo sangue de Abraão até o fim, que era nesse sangue ali, naquela geração de Abraão que estava a promessa, o Salvador que ia vir. Então eles não podiam se misturar com mulheres estrangeiras. Tanto foi que precisou aí os profetas contemporâneos aí, Esdras, Neemias, tomar partido disso e fazer com que eles expulsassem as mulheres estrangeiras da terra. Profanaram a aliança. Neemias condenou essa prática. Vamos ler. Neemias capítulo 13. Neemias 13. E Neemias é do tempo de Malaquias. O que Malaquias estava aqui revelando aos sacerdotes, Neemias também teve conhecimento. 23 até o 29. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Estava perdendo a tradição, a cultura. Os filhos sabiam falar a língua da mãe, porque o pai trabalhava o dia inteiro, a mãe ficava cuidando, aprendia a língua da mãe, não sabia falar o judaico. Como é que eles iam entender a mensagem dos sacerdotes, dos profetas? Como é que eles iam entender as escrituras? E fala, e continua, e contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Olha a reação de Neemias, espancou, pegou eles, deu um couro, arrancou os cabelos, fez jurar, vocês vão despedir essas mulheres, vão tirar isso aqui dessa terra, porque isso é maldição. É o tal do jugo desigual. E olha aqui, continuando. Porventura não pecou nisto Salomão, o rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as suas mulheres estranhas o fizeram pecar. É isso aí. O jugo desigual traz isso mesmo. Acaba influenciando para o lado errado, acaba fazendo pecar. Por isso que Neemias estava irado. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Aí no versículo aqui, vamos simplificar, 29, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Contaminou tudo, com mulher estranha. Deus não queria isso. Esse era o pecado dos sacerdotes.
E os sacerdotes, sabendo que a lei proibia isso, casamento com mulher estrangeira, eles distorceram a lei, acharam uma cláusula, um versículo para torcer aquilo, para fazer duas coisas que a lei não se agradava: divórcio e casamento com estrangeira. Por quê? Porque eles mesmos queriam fazer isso. Então o sacerdote falou: eu quero casar com aquela amonita ali, ó, achei bonitinha ela. Bonitinha. Como é que eu vou casar com ela? O povo vai me apedrejar. Então eu começo deixando o povo fazer, depois eu pego uma para mim também. Se vocês podem, eu também posso. Erravam e faziam os outros errar. Cegos guiando cegos. Beleza, vamos lá. 13-16, voltando em Malaquias. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez Ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Aqui Malaquias falando para o povo: guardem o concerto, a promessa que vocês fizeram com a mulher da sua mocidade. Porque quando vocês foram lá buscar na casa do pai, era linda, não era? Não era uma joia? Um diamante, ai que delícia! Adorava colocar o bracinho assim e desfilar na rua. Ó, isso aqui é meu, olha que delícia! Agora que ela ficou velha, apesar que o cara fica velho também, ele não olha, né? O homem, ele quer trocar a mulher, tem uma música que fala que ele tem uma quarentona, ele quer pegar duas de 20, né? Só que ele não vê que ele já está com 60, né? Mas Deus fala: sejam fiéis. Aqui Deus está falando também com líderes, não só os sacerdotes, mas os líderes da família, os pais de família. Sejam fiéis para com a mulher da sua mocidade, aquela primeira, que quando você não tinha cabeça, quando você era uma pessoa que não sabia muito das coisas, não tinha muita experiência, ela sofreu com você, ela te aguentou. Que quando você prosperou na vida, ela esteve ali do teu lado te ajudando. Cada tijolinho que você colocava o tijolo, ela colocava massa. Você colocava o tijolo, ela colocava massa e vocês construíram o castelo. E agora que ela perdeu as pétalas da flor, aquela coisa linda que era, já não está tão linda mais, você vai jogar fora? É isso que você vai fazer? E você quer que Deus aprove isso? Deus não vai aprovar isso. E eu quero até repetir, né? Versículo 15, o finalzinho. Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. E o resultado aqui foi que Esdras voltou lá de onde ele estava, não lembro mais, mas lá dos impérios persas, voltou e fez com que o povo despedisse, mandasse embora aquelas mulheres estrangeiras e tomassem de volta as suas verdadeiras mulheres. Vamos lá para encerrar. Versículos 13 até o Esdras capítulo 10. Esdras 10, versículos 1 até o 5. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se ele de Israel uma muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então
respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E assim eles devolveram aquelas mulheres estrangeiras e começaram a limpeza espiritual ali em Israel, tá? Então, esse é o encerramento aqui do nosso estudo. Passei só 5 minutinhos, dá para perdoar, né, irmãos? Dá para fazer uma média comigo aí. Mas, antes de encerrar, eu quero ler só o versículo 16, né? Ainda explanando aqui a respeito do casamento, que é uma coisa tão banalizada hoje, que o mundo... Tem um rapaz que trabalhou comigo, que ele corria, gastava tudo que ele tinha para construir a casa dele logo. Aí um dia eu falei: isso que é vontade de casar, hein? Querendo construir. Não, eu quero construir a casa logo, terminar ela antes de casar. Porque daí, se a minha mulher não der certo, aí eu ponho ela para fora, ela não tem direito na minha casa. É assim que está o casamento hoje. Caso, mas se não prestar, eu ponho para fora e amanhã eu coloco outra. Ou se ficar velho, ficar feio, eu jogo fora e pego uma novinha. É assim, não é? E aqui Deus fala o seguinte: é por isso que o jovem, ele deve casar no Senhor, esperar que Deus prepare o seu cônjuge, esperar que Deus coloque ali na sua vida a pessoa certa, para que fique até o final. Porque conviver não é fácil. Quando está namorando é uma delícia, é gostoso, a mulher não reclama, no final do dia você devolve ela lá na casa do pai dela, aí os defeitos dela ficam lá, tudo é maravilhoso no namoro. Mas depois, quando começa a conviver, se não tiver Deus ali dentro daquele lar, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Uma hora ou outra vai separar. Nós vimos casais aí da televisão que eram muito admirados. Um exemplo aí é a Fátima Bernardes com William Bonner, né? Achava que aquele casamento era perfeito. Achava lindo ver os dois ali, marido e mulher, trabalhando no maior jornal do Brasil. Achava que ia ficar para sempre. No final largou, a mulher pegou um menininho e ele já casou com outro, e assim vai. Não é desse jeito que Deus quer para nós. E aqueles que casaram também sem o consentimento de Deus, que foi o meu caso. Quando eu casei, eu não estava nem aí porque Deus estava achando. Mas graças a Deus, Deus me deu muito melhor do que eu pudesse escolher. E que mantenha até o final. E para encerrar, eu quero ler só esse pedacinho aqui, ó. Versículo 16: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido. Ou, em outras traduções, porque o Senhor, Deus de Israel, odeia o divórcio. Odeia. Sejamos fiéis, tenhamos isso no coração, e essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje.